Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Eu vou ler Salmo 100, irmãos. Eu sei que a Bíblia tem vários versículos que fala de milagre, mas Deus tocou no meu coração para ler o Salmo 100. Amém? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com um canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e é eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Foi esse versículo que Deus tocou no meu coração para mim estar lendo hoje. E hoje é dia 2 de maio. Hoje está fazendo 30 dias que eu recebi alta, né? E eu pedi para o pastor para mim ficar sentado, porque eu não consigo ainda segurar o microfone nas mãos, porque ficou algumas sequelas, né, da Covid. Não consigo ainda controlar muita coisa, mas eu estou bem, irmãos. Isso aqui é sequelas que ficaram, né? Igual, logo quando começou o processo, eu adoeci. No começo, eu estava trabalhando, o médico me afastou por 14 dias, e eu fiquei em casa. Eu achei que não ia ser tão grave igual foi, né? Eu fiquei em casa durante 11 dias, era febre alta todos os dias e muita tosse. Não tive os outros sintomas da Covid, só tive a febre alta e a tosse. Só que nesses 11 dias que eu fiquei em casa, eu não lembro desses 11 dias. Simplesmente Deus apagou da minha memória. Mas Deus sabe de todas as coisas. Quando foi uma bela madrugada, eu não estava bem. Já tinha passado por vários processos em casa, não conseguia dormir à noite. E os remédios que o médico passava, para mim não funcionava mais. 3 horas da manhã, minha esposa me levou no médico, aqui no Santa Helena do Guapituba. E quando eu cheguei lá, já fiquei internado. Esse período aí, já cheguei lá, já fiquei internado. E começou a luta para arrumar vaga, porque não tinha vaga para mim ir para a UTI. Aí passou, fiquei das 3 da manhã, eu acho que até as 9 da noite. A minha esposa que falou o que aconteceu, porque eu também não lembro desse período. E depois consegui uma vaga no hospital lá em São Bernardo. E quando eu fui transferido, até o meu irmão Zé, que está ali, que foi comigo na ambulância, quando eu cheguei lá, já fui direto para a UTI. Porque no relatório do médico, eu cheguei ali naquele hospital quase morto. Para eles eu não tinha mais volta. Mas em todo momento que eu cheguei ali, eu creio que Deus já estava fazendo a obra. Deus estava comigo, porque em nenhum momento eu me desesperei. Eu até brinquei quando estava indo para a UTI, que o médico falou para minha esposa que era para se despedir de mim e eu da família. Até brinquei com meu irmão, dei um tchauzinho, falei que estava tudo bem, mas a minha saturação estava muito baixa. E cada momento que passava, depois que passou todo o processo, que eu voltei ao normal, o médico falou que cada momento que passava, os batimentos do coração diminuía. Então eu fiquei ali 17 dias entubado, no coma induzido, 17 dias dormindo. Algumas pessoas perguntam: o que você viu nesses 17 dias? Não vi nada. Você não vê nada, você não sente nada. É um sono forçado que você nem sonha. Você simplesmente, para mim, eu tinha adormecido num dia e acordado no outro. Para mim foi a minha sensação. E ali a minha esposa, ela montou um grupo de oração. E todos eu creio que oraram. Deus abençoe vocês que oraram pela minha vida. O pessoal da minha família que mora fora do Brasil também oraram pela minha vida. Deus abençoe a vida deles.
e também uma igreja do nosso ministério que fica nos Estados Unidos. O pastor de lá ligou para minha esposa e falou que toda a igreja estava orando por mim. A família da minha esposa lá do Pernambuco, a minha família lá da Paraíba e todos vocês aqui que oraram por mim. Deus abençoe a vida de cada um. E naquele período, irmãos, que eu saí da intubação, quando eu estava com 10 dias que eu já estava entubado, os médicos tentaram tirar a minha intubação, só que não teve sucesso. Eles me entubaram novamente, eu fiquei mais 7 dias entubado. Ao total foram 17 dias. E ali eu acho que o processo maior para mim foi depois que eu voltei da intubação. Porque quando eu saí da intubação, eu não sabia nem o meu nome. Eu não conhecia ninguém, não andava, não falava. As enfermeiras que me davam banho na cama, porque eu não tinha movimentos. E ali aquele processo durante 3 dias, eu delirava. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu via coisas que não existiam. Eu via vocês lá, mas não era vocês. Eu acho que ficou gravado na minha mente antes de eu entrar no hospital. E depois que eu entrei no hospital, que eu saí da intubação, eu via vocês, mas não era vocês. Eu conversava, mandava mensagem para minha esposa. Quando liberaram para mim usar o celular lá, os primeiros dias as enfermeiras que digitavam para mim. Porque parecia que o celular pesava uns 20 quilos. Eu não tinha força para comer. As enfermeiras que me davam comida, porque eu não tinha força nem de levantar a colher na mão. Para você ter ideia como que foi o processo. E ali naquele processo dos 6 dias, eu tive algumas visões. Eu nem comentei isso com a minha esposa, eu falei que ia contar no testemunho algumas coisas. E teve um dia que eu levantei da cama e comecei a andar dentro do hospital. E eu fiquei imaginando, nossa, mas eu não posso andar. Por que eu estou andando dentro do hospital? Só que quando eu olhei para trás, o meu corpo estava em cima da cama e eu estava olhando para o meu corpo. E ali eu via vários médicos mexendo lá e eu não entendia por quê. Mas eu deixei os médicos lá e saí. Fui passear dentro do hospital. As minhas memórias, eu não saía de dentro do hospital. Teve momentos que eu achei que eu estava do lado da casa do meu irmão, que mora aqui em Mauá. Teimei com a minha esposa dizendo que eu estava do lado da casa dele, que eu tinha sido transferido. Mas eu não estava. Era coisa da minha imaginação. E ali eu comecei a andar dentro daqueles corredores do hospital. E quando eu cheguei num certo lugar dentro do hospital, eu via todos os enfermeiros e médicos correndo. E eu voltei para saber o que estava acontecendo. Só que antes de eu chegar no quarto onde eu estava, tinha um espaço, como se fosse esse espaço aqui. E ali eu cheguei no espaço, e naquele espaço não tinha mais para onde eu ir, não tinha porta. E eu ficava perguntando, nossa, mas eu saí daqui, cadê a porta? Aí chegou um momento, que até contei para o pastor, eu olhei para frente e via 4 portas, estreita, escura, e vi uma porta larga com a luz acesa. E eu ficava olhando para aquelas portas e queria entender por que daquelas portas. E uma voz falava no meu ouvido, escolhe uma das portas. E eu escolhi 3 portas. Aquela pessoa era a voz de um homem, mas eu não sabia quem era. Só escutava a voz. Falou, você não pode escolher 3 portas. Você só pode escolher uma, que você só pode passar por uma. E eu falei, não, mas eu quero 3 portas, porque em 2 portas eu quero colocar 2 pessoas. E na 3ª porta eu quero passar por ela. E a pessoa falava, você escolheu? Falei, escolhi. Ele disse, mas só que você tem que ter certeza, porque depois que você passar dessa porta para o outro lado, não tem mais volta. E ali eu fiquei olhando, para tirar a minha dúvida, eu falei, eu vou. Escolhi a porta. Quando eu passei para o outro lado da porta, que eu olhei para trás, não tinha mais porta. Estava no lugar que eu tinha parado, só tinha visto a parede. Quando eu olhei para frente, eu estava dentro do quarto. E os enfermeiros e os médicos ainda estavam lá na cama, conversando comigo. Naquele momento que eu passei, eu acordei. O médico falou, nossa, seu Jair, que susto. Eu achei que você não ia mais voltar. Quer matar a gente de susto? E ali, irmão, passou um processo. E eles começaram a conversar comigo. Falou, como que é seu nome? Falei, eu não sei.
como que é o nome da sua esposa? Eu falei, eu não sei. E eles me deram um remédio, voltei a dormir novamente, só que eu já tinha saído da intubação. Acordei, algumas horas, não sei se foi algumas horas, algum dia depois, eles perguntaram, como é seu nome? Aí eu falei o meu nome completo, a data de nascimento e o nome da minha esposa. Ele falou, você sabe onde você está? Eu falei, eu sei que eu estou no hospital, agora onde que eu estou, não sei. Aí ele falou, olha, você dormiu 17 dias, seu caso era grave. Ele falou, meus parabéns, porque para nós você não tinha mais salvação. Seu pulmão foi comprometido 70% e você entrou no hospital quase morto. Você não era para estar vivo. Você não era para estar conversando. Você não era para estar reconhecendo ninguém, porque o seu caso era grave. Então, eu creio ali que aquele momento que eu voltei, Deus ele já começou, ele já fez um milagre porque eu voltei, né? E eu glorifico a Deus, irmãos, porque era para mim ficar 10 dias depois da intubação. Lá ainda em observação eu fiquei 5 dias. Depois do terceiro dia eu já movimentava as pernas, já começava, já tiraram a sonda, porque eu me alimentava pela sonda. Emagreci 18 quilos. Eu não conseguia, eu movimentava as pernas, mas eu não conseguia ficar em pé. Hoje eu já ando, já subo as escadas, mas não consigo ficar muito tempo em pé, que cansa muito. Mas eu glorifico a Deus pela esposa que eu tenho, porque segurou a barra. Eu até brinco com ela, eu falei, eu acho que você sofreu mais do que eu, porque quem está aqui fora é uma coisa, quem está lá dentro é uma coisa, mas quem está aqui fora é outra. Todo dia o médico ligava para ela, ela perguntava como que eu estava, o médico falava que eu estava instável. E esse negócio de estar instável, irmão, você não está nem bem e nem mal, você está estacionado num canto. Eles não podem falar, o Jair está bem. Da mesma forma que eu fui entubado, eu fui desentubado. Para eles era normal, porque os médicos, eles não falam tudo. Tem coisas que acontecem lá dentro que eles não falam. E vieram médicos de outros hospitais e falavam para mim, Jair, você é um milagre. Porque eles falaram, veio uma médica, eu acho que de São Paulo, e foi lá no meu quarto. Eu era o único paciente de 35 anos. O único paciente de 35 anos. De 12 pessoas que estavam no quarto onde eu estava, eu fui o único que saí. Os outros, pela misericórdia de Deus, foram embora. Então eu glorifico a Deus, porque o médico falou que de 4 infectados, 1 sobrevive, os outros 3 vão embora. E eu fui um desses 4 que voltei. Então eu agradeço a Deus todos os dias. Eu creio que foi um processo, Deus permitiu, me deu uma nova chance. Porque eu falo para vocês, eu morri, mas Deus me trouxe de volta. Então eu glorifico a Deus por cada oração, por cada joelho dobrado, por essa batalha espiritual que foi muito grande. E aqueles que visitaram minha esposa, enquanto eu estava no hospital, que ela também estava com Covid, mas não foi preciso ir para o hospital. E teve um pessoal que foi, eu agradeço muito, porque quando ela mais precisou, eles foram. E agradeço a Deus toda a minha família, porque todos eles, sem exceção de nenhum, eles se desesperavam e iam para me visitar, só que lá não podia entrar, só podia entrar um. Aí a minha esposa entrava e eles ficavam do lado de fora. Aí ela comentava, seus irmãos estão aqui, só que não podem entrar. Então eu agradeço a Deus a vida de cada um, do meu irmão Zé, que acompanhou todo o processo, estava com Covid também, e mesmo doente, ele foi. Me acompanhou na ambulância, acompanhou a minha esposa. Eu agradeço a Deus pela minha família e por todos vocês aí que oraram, que me mandaram uma mensagem, mensagem de conforto, irmão, porque teve pessoas que chegou na casa de alguns irmãos aí e falaram que eu não ia mais voltar. E esse irmão repreendeu e falou, não, Jair, você vai voltar. Aí muitas das vezes eu fico meditando, né? Se a pessoa não acreditou que eu ia voltar, em que Deus eles estão confiando, né? Porque o nosso Deus é um Deus do impossível. Deus que faz milagre. E eu recebi o milagre, irmão. Deus fez uma coisa muito linda na minha vida, porque era para mim chegar em casa
e ficar usando oxigênio, até porque a minha esposa correu atrás de tudo. Tem 3 cilindros lá em casa, para mim ficar tomando oxigênio 24 horas. Chegou em casa, eu só precisei do oxigênio um dia. Os cilindros, tem 2 cilindros que eu nem usei. Tá lá, os caras vêm retirar. Usei 2 litros, eu acho, do cilindro grande. E não precisou mais. E para a honra e glória do Senhor, estou bem. Estou me recuperando bem. Não estou 100%, mas já estou, acho que uns 90%. Ainda estou passando por alguns exames, mas para a honra e glória do Senhor, estou bem. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade.